Charlotte não é nada mais do que uma perdedora feia e inútil que foge de casa após ser acusada injustamente. Agora, sem ter para onde ir, ela vai morar com um senhor demônio que a ensina a ser uma domadora de feras de nível S em troca de suas desleixadas capturas de almas. Tudo começa com Charlotte fugindo de um grupo de soldados como se tivesse sido pega usando Crocs na semana da moda. Os soldados estão prestes a se aventurar mais fundo na floresta para perseguir Charlotte quando um deles revela que o senhor demônio que odeia humanos reside naquele território. Não querendo se transformar em vermes sem ter parceiros amorosos, os soldados decidem recuar enquanto Charlotte respira aliviada. No entanto, minutos depois, a idiota acaba caindo em uma vala. Na manhã seguinte, Alan lê sobre a nobre malvada no jornal. Ele se pergunta se o crime da mulher malvada foi ter sido pega fazendo barulhos de felicidade em vídeos de mukbang quando percebe uma mudança repentina no vento. Sem esperar mais, Alan entra na floresta e descobre Charlotte inconsciente. Com grande facilidade, ele a levanta e percebe que Charlotte é magra como uma criança mendiga britânica da Revolução Industrial. De repente, Alan, sentindo algo errado, se teletransporta para trás de um soldado que estava planejando usar Charlotte para se tornar o próximo Mr. Beast. No entanto, antes que ele pudesse ter sua grande chance, Alan rapidamente confronta um soldado do Reino de Mira. Enquanto luta com ele, Alan percebe como o soldado trabalha diretamente para a família real. Um pouco surpreso, Alan pergunta ao guarda real o que ele quer com a donzela feia na floresta. Mas claro, em vez de responder, o guarda real atinge Alan com o típico monólogo de vilão enquanto o cerca com seus capangas. Quando o guarda real exige que Charlotte seja entregue, prometendo compensá-lo com riquezas e ouro, Alan afirma que entre ouro e buraco, ele escolhe o buraco de Charlotte. Não te culpo. Muito bom, cara. Em segundos, Alan neutraliza os soldados com um feitiço não verbal. Isso leva o guarda real a acreditar que está enfrentando nada menos que o Senhor dos Demônios que vive na selva. Depois de dar uma boa surra nos soldados, Alan usa a magia da hipnose para reescrever suas memórias, fazendo parecer que Charlotte foi atacado por um monstro e pereceu. Uma vez que esse trabalho está resolvido, Alan leva Charlotte de volta para sua mansão, onde a coloca cuidadosamente e prepara chá para eles. Ele olha para o rosto de Charlotte e percebe que os pais dela devem ser primos de Sweet Home Alabama para ela ser tão esteticamente desagradável. Quando Charlotte recobra a consciência, Alan pergunta se ela desmaiou na floresta depois de ser atacada pelo Tarzan. Charlotte rapidamente esclarece que perdeu o equilíbrio enquanto tentava chegar à mansão. Ao ouvir isso, Alan diz a Charlotte que ela está na própria mansão que desejava estar, dirigindo-se diretamente a ela pelo nome e pela sua posição social como noiva do segundo príncipe. Pega de surpresa, como um cervo nos faróis, Charlotte tenta sair da situação quando Alan anuncia confiantemente que consegue farejar mentiras como um pum no ar. Agora, sem opções, Charlotte revela sua história triste e como foi exilada do reino. Ela começa contando a Alan como foi convocada por seu noivo, o príncipe Cecil, na frente de todos os nobres obcecados por Botox. O príncipe então a insultou por ser uma criança fora do casamento e a acusou de traição. Estupefata na corte real, ela tentou limpar seu nome, mas ninguém acreditou nela em vez do príncipe. No entanto, antes de ser decapitada, ela decidiu fugir para a floresta. Depois de ouvir sua história, Alan diz a Charlotte que está chorando, que ela realmente tem um rosto que só uma mãe poderia amar, mas também a assegura de que acredita em sua história. Ao ouvir isso, Charlotte afirma que ele é a primeira pessoa a acreditar nela. Depois de expressar sua gratidão, Charlotte diz a Alan que não deseja prolongar sua estadia. Quando o Senhor Demônio pergunta sobre seu próximo passo, Charlotte revela que vai seduzir Tarzan, pois tem certeza de que ele deve estar cansado de usar macacos como bonecas infláveis. Ao ouvir isso, Alan pergunta a Charlotte se ela sabe limpar, porque não há como Tarzan trocar o aperto de gorila por sua estrela do mar de chocolate. Quando Charlotte hesitante revela que pode, de fato, limpar, Alan afirma que, já que ela não é bonita o suficiente para assumir as funções de sua mão direita, ela pode viver com ele como empregada viva. Embora a proposta seja agradável, Charlotte nervosamente lembra ao Senhor Demônio como ela é mais requisitada do que os robôs de Elon Musk. Alan suspira e então revela que a razão pela qual ele está tão determinado a ajudá-la é porque, assim como ela, ele também foi traído. Acontece que, anos atrás, o Senhor Demônio foi convidado a se juntar a um grupo de aventureiros. Esperando se divertir e fazer amigos, ele concordou. Mas o que ele não sabia até muito tarde era que os humanos irritantes estavam apenas usando-o para quebrar o selo de um templo. E quando alcançaram seus objetivos, deixaram-no para morrer. Ao ouvir isso, Charlotte se emociona e diz: por que alguém trairia a versão Walmart do Ken Kaneki? Nunca tendo experimentado o amor antes, Alan coloca uma maldição de morte em si mesmo e força Charlotte a abandonar seu desejo de se tornar o travesseiro de Tarzan. Não querendo que uma lésbica feia a domine, Charlotte concorda em se tornar a empregada de Alan. Alguns dias depois, Alan chega e encontra a casa impecavelmente limpa. Ele elogia Charlotte por seu trabalho árduo e afirma que, embora ela seja uma nobre, limpa como uma imigrante ilegal.
Charlotte então admite ter limpado sua casa, o que faz Allen perceber que Charlotte é uma nobre apenas de título. Sem mais nada para limpar, Allen diz a Charlotte que ela pode fazer o que quiser no seu tempo livre enquanto ele vai cuidar do seu próprio trabalho na biblioteca. Depois de algum tempo, Allen se levanta apenas para encontrar Charlotte contando grãos no chão. Suspirando com as travessuras da nobre caipira, Allen pergunta a ela sobre seus hobbies. No entanto, para seu desânimo, Charlotte revela que, quando não estava limpando, estava fazendo seu treinamento de noiva. Ao ouvir isso, Allen agradece a Deus por tê-lo feito uma pessoa com cromossomos XY, porque ser mulher também é ruim no mundo dos animes. Com pena de Charlotte, Allen pergunta se ela gostou do seu treinamento de noiva. Mas claro, Charlotte revela que sempre era repreendida por cometer erros. Depois de ouvir isso, Allen reflete sobre sua própria vida e percebe que, enquanto ele estava se divertindo em uma academia de magia, Charlotte estava esfregando o chão. Isso leva Allen a tomar as rédeas da situação e anunciar que agora vai dar a ela um curso intensivo em todas as coisas travessas. Depois de sair momentaneamente, Allen retorna com muitas sacolas de compras. Ele diz orgulhosamente a Charlotte que vai transformá-la em uma fera que busca apenas prazer e mais nada. Sem mais delongas, Allen revela as sacolas de compras que contêm guloseimas caras. Ele então diz a Charlotte que começarão comendo lanches no jantar, mas isso faz Charlotte perder o controle. Ao insistir em comer verduras, Allen percebe que a família do Duque deve ter tratado Charlotte de forma bastante severa para ela ser tão ingênua e submissa. E assim, para fazê-la concordar, Allen diz a Charlotte que, se ela não o ouvir, ele vai ficar todo emo de novo. Quando Charlotte relutantemente dá uma mordida em um bolo, ela começa a chorar de felicidade e expressa tanta gratidão a Allen que ele promete colocar todos os prazeres que este mundo tem a oferecer aos seus pés. Depois de comer bolos com Charlotte, Allen se retira para o seu quarto, onde, em vez de ter uma boa noite de sono, fica acordado planejando todas as travessuras que irá apresentar a Charlotte. Na manhã seguinte, Allen segura orgulhosamente um livro contendo uma lista de travessuras. No entanto, após um momento, Allen percebe que sua lista é bastante medíocre e decide simplesmente descartar o livro, já que o aquecimento global é um mito e há muitas árvores esperando para serem transformadas em papel. Ao sair do quarto, Allen é recebido por ninguém menos que Charlotte carregando uma vassoura. A garota o cumprimenta e o repreende levemente por dormir no escritório. Allen ri nervosamente, revelando seu plano de dormir até o meio-dia quando nota a vassoura gasta. Charlotte revela que planeja limpar a entrada hoje, o que leva Allen a dizer a Charlotte que ela não precisa se tornar a Madre Teresa da limpeza. No entanto, Charlotte insiste educadamente em retribuir sua bondade limpando o lugar dele. Por um segundo, Allen se vê em transe ao observar o rosto radiante de Charlotte, apesar de enfrentar tantas dificuldades. Depois de se recuperar de seu momento de admiração, Allen pergunta a Charlotte se ela limpava todos os dias na mansão do Duque. Quando ela lhe dá uma risada nervosa, Allen pensa em como todo nobre tem um exército de servos. Então, se a família de Charlotte a fazia limpar, eles devem realmente odiá-la. Toda essa percepção deixa um gosto amargo na boca de Allen, o que não passa despercebido por Charlotte, então ela rapidamente se desculpa para ir limpar. Agora sozinho, Allen pensa em como Charlotte nunca fala mal de sua família desprezível e de seu noivo que a incriminou por um crime que ela nunca cometeu. Ele também percebe que, se estivesse na posição de Charlotte, teria cancelado o Duque e o Príncipe no Twitter se eles ousassem dizer a gíria errada na frente dele. Enquanto Allen tenta encontrar maneiras de transformar Charlotte em uma residente de Ohio, ele ouve um barulho familiar lá fora. Sem esperar um segundo, ele corre para fora e encontra uma e-girl vestida de gato conversando com Charlotte. Allen rapidamente apresenta Charlotte como uma nova empregada, o que anima tanto a garota gato que ela chuta o nefasto Senhor Demônio para o lado e se apresenta a Charlotte como Miacha, uma serva de uma empresa de correio com um nome estranhamente longo. Enquanto Charlotte faz uma expressão confusa, Allen intervém e revela que Miacha entrega sua correspondência. Miacha então olha para Charlotte e, curiosa, diz a Allen que sua empregada parece muito familiar. Sem esperar, Miacha olha para a pilha de jornais e encontra um esboço de Charlotte. O olhar de horror surge em Charlotte enquanto Allen tenta salvar a situação. Mas antes que ele possa inventar uma mentira elaborada, Miacha o assegura de que não dá a mínima para a identidade de Charlotte, pois está muito focada em seu trabalho. Sentindo-se grato, Allen vai direto ao assunto e pede a Miacha para levar um pacote para ele. Quando Charlotte pergunta, Allen revela que entrega poções para a loja de magia na cidade. Miacha então comenta como as poções de Allen vendem tão rapidamente quanto a erva do cliente dela, Snoop Dogg. Nesse ponto, Charlotte pergunta a Allen por que ele não abre uma loja na cidade e mora lá também. Allen então revela que não gosta de estar cercado por muitas pessoas. Isso leva Miacha a revelar como as tendências antissociais de Allen lhe renderam a reputação de ser um senhor demônio. Agora chocada, Charlotte percebe que Allen é apenas um mago poderoso, mas socialmente desajeitado, que é considerado um senhor demônio apenas por causa de sua expressão facial séria. Querendo mudar de assunto, Allen pergunta a Miacha se ela pode trazer outros itens para ele.
Quando Miasha mostra uma lista de inventário, Alan pede a Charlotte para escolher o que precisar. Satisfeita com isso, Charlotte confessa que antes de conhecer Allen, ela apenas colocava um rato em sua vagina quando estava menstruada. No dia seguinte, Miasha retorna com os itens que Charlotte queria. Ela então se volta para Allen, que havia encomendado uma caixa misteriosa, e pergunta o que ele planeja fazer com ela. Allen revela que o item é para Charlotte, e com isso, ele revela o saco de pancadas dentro da caixa. Surpresa, Charlotte diz a Allen que ele não precisava encomendar um saco de pancadas quando ela está bem na frente dele. O que você quer dizer com isso? Ouvindo isso, Ellen diz a Charlotte que essa é a segunda coisa travessa que ele planejou para ela. Depois de golar uma foto do príncipe Cício, Ellen pede a Charlotte para aliviar seu estresse e frustração batendo no saco de pancadas com toda a força. Quando Charlotte hesita, Ellen calmamente diz a ela que não precisa se fantasiar como os tapetes do Palácio de Buckingham e deixar os outros pisarem nela. Ele afirma ainda que ficar com raiva é a chave para viver mais livremente, e se ela mantiver tudo engarrafado, então ela está destinada a explodir mais cedo ou mais tarde. No entanto, apesar da palestra, Charlotte diz a Allen que não está nem um pouco zangada. Ellen a interrompe e revela como ele leu nos jornais que o príncipe Cício pisoteou toda a sua dignidade, e agora todo o reino de Nerus está contra ela. Mas mesmo assim, Charlotte insiste que não está zangada com o príncipe, pois acredita que ele teve boas razões para fazer o que fez. Isso enfurece Allen, que afirma que mesmo que o príncipe tivesse boas razões, ela não merecia ser descartada como um trapo indesejado. Charlotte suspira e revela que foi criada por sua família, que arranjou seu casamento com o príncipe, então ela não pode ressentir o príncipe por querer escapar de um casamento que ele nunca quis. Nesse momento, Allen percebe que será uma jornada e tanto para quebrar Charlotte, já que ela está determinada a ir para o sétimo céu. Ele também chega à conclusão de que a ferida de Charlotte é profunda, e ela se acostumou a suprimir seus desejos. Nesse momento, Miasha sussurra no ouvido de Allen, dizendo-lhe para dar um tempo. Allen concorda, mas então tem uma ideia mais louca ao dizer a Charlotte para atacá-lo em vez disso. Confusa, Charlotte pergunta a Allen se ele quis dizer acariciar, porque ela com certeza pode acariciar aquilo. Allen então esclarece que ele realmente quer que ela o acerte. Quando Charlotte se recusa, Allen usa sua magia para fazê-la socá-lo. De repente, Charlotte se transforma em Meowmet Alley, e acerta Allen com tanta força que o manda voando. Enquanto Charlotte começa a surtar, Allen a assegura de que fez isso para que ela soubesse que ele nunca a abandonaria em nenhuma circunstância. Ele também afirma que já que ela mora com ele agora, está livre para fazer o que quiser. Isso faz Charlotte perceber como Alan vai a extremos para fazê-la ver que ela não é uma escrava trabalhando nos campos de algodão. No entanto, apesar de ver a bondade por trás das ações de Alan, Charlotte fica brava com ele por se colocar em risco. Isso deixa Alan bastante feliz, pois ele começa a perceber que Charlotte se sente à vontade para ficar brava com ele. Enquanto Alan se cura, Charlotte implora para ele nunca mais fazer algo arriscado, o que Alan aceita rapidamente. Miasha então interrompe Alan e Charlotte, lembrando-os de que sempre podem confiar nela e na sua empresa de entregas para fornecer proteção. Isso confunde Alan e Charlotte, pois se perguntam por que precisariam de proteção quando a casa está segura e protegida. No dia seguinte, Alan pergunta a Charlotte se ela gostaria de tomar chá ou café. Quando Charlotte educadamente diz que tomaria o que ele estivesse tomando, Alan revela o vômito de Pokimane e anuncia que vai beber os sucos reversos de sua Twitch Tot favorita. Assustada pela sua vida, Charlotte rapidamente diz a Alan que tomará o chá. Uma vez que sua agenda é cumprida, Alan repreende Charlotte por não ter voz nos assuntos de sua vida. No entanto, em resposta, Charlotte diz a Alan que ela é apenas uma garota. Durante o chá, Charlotte admite que fugir de casa e escolher sua própria bebida são as únicas duas escolhas que ela fez até agora. Isso faz Alan rir, que então diz a Charlotte que, se ela quiser experimentar algo novo, deve lhe contar. Justamente quando Charlotte está prestes a falar sobre o assunto, uma garota de aparência muito infeliz aparece na janela de Alan. Sem surpresa, Alan pergunta à intrusa como ela conseguiu encontrá-lo. A isso, a garota revela que perguntou aos moradores da cidade se tinham visto um feiticeiro com necessidades especiais. Alan suspira, enquanto Charlotte pergunta curiosamente se a garota é uma mendiga, já que ela não parece estar vestindo roupas suficientes. Em vez de esperar que um homem a apresente, a garota revela que é uma mulher forte e independente chamada Eruka Crawfords, que também é a irmã mais nova de Alan. Alan rapidamente esclarece que Eruka é sua meia-irmã, pois ele perdeu seus pais originais quando era jovem, mas felizmente, os Crawfords o acolheram. Ao ouvir isso, Charlotte afirma que devem ter tido muitos momentos em que Eruka ficou presa na máquina de lavar. Nesse ponto, Eruka rapidamente pergunta a Alan se ele está namorando a senhorita sem graça aqui. Em resposta, tanto Alan quanto Charlotte negam veementemente estar em um relacionamento. Alan até diz a Eruka que ela nunca deve repetir o que acabou de dizer, pois tem certeza de que Charlotte odiaria ser associada a um desajustado social. Eruka concorda e até afirma que se algum dia fosse confundida como namorada de Alan, faria uma cirurgia de mudança de gênero e se tornaria um homem. Com isso, ela pergunta a Alan sobre Charlotte.
Em vez de rodeios, Alan revela honestamente a verdade sobre Charlotte. Quando Iruka descobre toda a verdade, agradece a Deus por não ser parente desse idiota por sangue. Ela então diz a Alan que ele deveria ter apresentado a Charlotte as coisas travessas que as mulheres geralmente gostam. Apesar de achar Iruka estranha, Charlotte pergunta se ela parece uma esquisita. Iruka rapidamente revela que, embora Alan possa não ser bom em mais nada, ele consegue facilmente farejar os caras maus. Falando no diabo, Alan, morrendo de tédio, pergunta a Iruka por que ela está aqui. Iruka então revela que originalmente veio para levá-lo para casa, mas ao ver que eles têm um novo brinquedo, decidiu ensinar coisas travessas a Charlotte também. Alan sorri arrogantemente e diz a Iruka que só ele pode ensinar Charlotte a ser travessa. Iruka rapidamente puxa Charlotte para o seu lado e afirma orgulhosamente que, se Charlotte ficar em sua companhia, ela será a próxima estrela da Norte América. As coisas rapidamente começam a escalar, e uma briga começa entre os dois irmãos. Alan pergunta irritado a Iruka se ela gostaria de ter uma competição para determinar quem pode ensinar coisas travessas a Charlotte. E enquanto Charlotte fica tonta, Iruka aceita o desafio. Mais tarde naquele dia, Alan e as garotas entram na cidade. No entanto, antes que possam continuar, Alan rapidamente muda a cor do cabelo de Charlotte. Quando Iruka elogia Charlotte por seu cabelo escuro, Alan intervém, afirmando que ele gosta mais de Charlotte loira. Isso faz com que as virgens se agitem até que Alan as tire do transe. Voltando à realidade, Iruka pega Charlotte pela mão e anuncia que a levará para se vestir, já que toda garota adora isso. Agora, encontrando-se em uma loja cheia de mulheres, Alan relembra a época em que os Crawfords o acolheram. Desde cedo, Iruka era competitiva, desafiando Alan para vários jogos, e apesar de perder como uma tola, ela nunca desistia. No presente, Alan se pergunta se isso foi uma tentativa de Iruka de se aproximar dele. Sua linha de pensamento é então interrompida pela convocação de Iruka. Ao encontrá-la, Alan é recebido por Charlotte em um vestido curto. Enfeitiçado pela versão má de Charlotte, Alan dá um soco no próprio estômago para se livrar da tenda furiosa em suas calças, percebendo que as coxas sagradas de Charlotte estão fazendo seu irmão enlouquecer. Iruka rapidamente a manda para o provador enquanto se senta com Alan para uma conversa. Sem perder tempo, ela pergunta a Alan o que ele quer que ela faça. Alan diz a Iruka que gostaria que ela obtivesse mais informações sobre o reino de Narus, e como eles percebiam Charlotte. Compreendendo sua missão, Iruka pergunta a Alan se ele também gostaria de saber mais sobre o príncipe e sua família. No entanto, quando Alan diz a Iruka para se acalmar, ela pergunta por que ele não está com vontade de vingança. Pelo contrário, Alan afirma que uma vez que conheça o príncipe e o duque, ele gostaria de submetê-los a torturas medievais, por isso é melhor que ele não obtenha mais informações sobre o príncipe. Ouvindo isso, Iruka sorri e diz a Alan que ele se transformou em uma pessoa que se importa com os outros. A conversa deles é então interrompida pela voz sombria de Charlotte. Quando Iruka vai ajudá-la, Charlotte pede para ela fechar o zíper. No entanto, algo aterrorizante chama a atenção de Iruka naquele momento. Quando Charlotte está toda arrumada, Iruka a leva até Alan e pede para ele olhar as costas de Charlotte. Antes que ele possa dizer não, Iruka mostra a Alan as costas de Charlotte, que estão cobertas de cicatrizes. Os olhos de Alan se arregalam, mas, por causa de Charlotte, ele decide ficar em silêncio. Em vez disso, ele elogia Charlotte pelo novo vestido. Mas no fundo, Alan encontra sua mente cheia de pensamentos sombrios. Ele tenta sentir a dor de Charlotte, imaginando como ela teria sido chicoteada com força suficiente para que as cicatrizes se tornassem permanentes nas costas dela. Com o coração pesado, Alan cura as costas de Charlotte, o que o leva a perceber que ninguém se preocupou em dar a ela um tratamento adequado. Agora, sentindo-se com raiva, Alan diz a Iruka que precisa da ajuda dela para eliminar todos que causaram dor a Charlotte. Depois de sair da loja, Alan diz às garotas que vai ensinar Charlotte a arte de gastar. Sem esperar uma resposta, ele leva as garotas a uma loja Miniso. Quando os bichos de pelúcia não conseguem entreter Charlotte, os Crawfords levam Charlotte para comprar outros itens. Depois de esgotarem sua energia e carteira, o grupo decide sentar em um restaurante onde Alan e Iruka começam a brincar de lutar. No entanto, Charlotte pensa que eles estão brigando e imediatamente se apressa para resolver a questão. Quando Charlotte diz a eles que brigar é ruim, Alan e Iruka, hesitantes, pedem desculpas a ela. No caminho para casa, Iruka para admirar um vegetal enquanto Alan leva Charlotte a uma joalheria, onde ele compra um grampo de cabelo para ela. No entanto, o momento é interrompido por dois brutamontes feios procurando briga. Justo quando Alan está prestes a levantar os punhos, ele se lembra de como Charlotte lhe disse para não brigar. Então, em vez disso, ele pede desculpas aos brutamontes, que ficam convencidos e pedem a Alan uma noite com Charlotte. Agora furioso, Alan dá uma surra nos brutamontes para eles se lembrarem. A multidão aplaude, mas Alan rapidamente pede desculpas a Charlotte por tê-la assustado. Charlotte sorri e assegura a Alan que, embora ela não goste de violência, sabe que ele fez isso apenas para protegê-la. Sentindo-se aliviado, Alan sorri, percebendo que passou a se importar com Charlotte. Justo quando Alan começa a sonhar em encher Charlotte com seu molho Alfredo rapaz, uma enorme criatura parecida com um robô pergunta a Alan se foi ele quem derrotou seus capangas inúteis.
Percebendo que o robô quer uma briga, Charlotte tenta impedir Allen de confrontar o recém-chegado. No entanto, Allen casualmente diz a Charlotte para acalmar seus bazucas e prossegue para nivelar com o NPC. Agora, enfrentando uma criatura gigantesca, Allen de repente pergunta se ele se chama Mega. No entanto, em vez de respondendo a Alan, o robô se torna mais humano, o que faz Alan ter certeza de que a pessoa com quem está falando não é um estranho afinal. Com um tapinha amigável, Alan conta a Megate que ele é Alan da Academia Mágica Athena. Ao ouvir isso, o primo mecânico de Liso cai de joelhos, implorando por misericórdia. Megate diz a Alan que não estava ciente do fato de que estava falando com o grande senhor demônio em pessoa. Os espectadores, incluindo Charlotte e os capangas de Megath, ficam todos de repente assustados com Megate acenando a bandeira branca. Confuso e furioso, um dos capangas pede a Megate para esmagar Alan como se ele fosse uma dona de casa dos anos 90. No entanto, Megate fica furioso e faz seus subordinados se curvarem a Alan. Vendo a cena se desenrolar, Charlotte fica mais confusa, até que Eruka chega e revela que o pai deles é o presidente da maior academia mágica do país. E embora nada seja melhor do que nepotismo, Alan não precisou da ajuda do pai deles para se tornar grande, pois se formou na academia com a tenra idade de 12 anos, tornando-se o mais jovem graduado da história. E como ele era bastante o Einstein do mundo mágico, Alan rapidamente se tornou assistente de professor e mais tarde foi apelidado de Senhor Demônio pelos alunos. No presente, Alan pede a Megate para levantar a cabeça, apenas para o robô ser recebido com um olhar que diz que Alan está prestes a torná-lo órfão, destruindo sua placa-mãe. Por outro lado, o Senhor Demônio diz a Megate que, embora ele não tenha causado dano a ele machucou sua Charlotte. De repente, Alan para em seu caminho e se pergunta por que está chamando Charlotte de sua. Depois de alguns dias, Miasha e Eruka retornam à propriedade de Alan apenas para encontrá-lo mergulhado em sua miséria. Sabendo que só investir em cripto ou amor pode fazer isso a um homem, as garotas perguntam a Alan se ele e Charlotte estão tendo problemas no paraíso. Alan suspira, confirmando suas dúvidas, e revela como há alguns dias ele ofereceu a Charlotte um salário por seus serviços. Mas Charlotte, sendo o sonho molhado de um capitalista, recusou-se a aceitar dinheiro. Então, após muita discussão, Alan conseguiu convencê-la. E uma vez que ela aceitou, ele perguntou o que ela pretendia fazer com seu primeiro salário. Com uma leve hesitação, Charlotte revela que quer ir à cidade sozinha. Agora no presente, Alan senta-se, encharcado no canto, atormentado pelo pensamento de Charlotte ir sozinha. Ele continua sua história dizendo a Miasha e Eruka que Charlotte lhe disse para esquecer, mas ele sabia bem que quando uma mulher faz um pedido, esquecer não é realmente uma opção. Então, com um sorriso determinado, ele a assegurou que, usando sua magia, ele tornaria possível para ela visitar a cidade. Depois de ouvir sobre o dilema de Alan, Eruka diz a ele que seu problema é solucionável. Algumas horas depois, Charlotte pode relaxar sozinha na cidade. Claro, sem que ela saiba, Alan, Eruka e Miasha estão todos a seguindo de longe. Enquanto espionavam secretamente Charlotte, as garotas perguntam a Alan se ele sabe por que Charlotte fez o pedido repentino de ir à cidade sozinha. Quando Alan revela que Charlotte queria comprar algo, mas se recusou a dizer o que era, as garotas assumem que Charlotte está tendo um bom momento de garotas selvagens, e provavelmente comprará um dispositivo divertido chamado Big Papa Pound Cake. No entanto, em vez de se sentir intimidado por um parceiro de impulso, Alan fica bastante feliz com o fato de Charlotte estar abraçando sua feminilidade. Enquanto continuam a seguir Charlotte, Miasha fica preocupada e informa ao grupo que o caminho para o qual Charlotte está indo é perigoso. Acontece que o distrito de Mood é pior do que as ruas de Nova York. Miasha também revela que um grupo chamado Presas da Serpente governa a área de Mood, e seu líder é nefandamente conhecido como Gro, o encantador de víboras. Ao ouvir isso, Eruka pergunta a Alan se eles deveriam parar Charlotte, mas ele diz que deveriam deixar Charlotte ter sua primeira aventura. Em vez de ouvir mais reclamações, Alan parte enquanto Charlotte encontra Gro e sua gangue. Assim que Eruka e Miasha começam a se desesperar, Gro e sua gangue recebem Charlotte alegremente. Alan retorna e revela como ameaçou todos e garantiu que ninguém machucaria Charlotte. No entanto, Charlotte ganha a confiança de todos oferecendo aos bandidos algumas poções de cura. Gro fica emocionado com a bondade de Charlotte e promete nunca seguir o caminho da maldade. Ele então pergunta a Charlotte qual é a sua relação com o Senhor dos Demônios. Após pausar por um minuto, Charlotte revela que quando não tinha lugar, Alan lhe ofereceu um, e até a contratou. Então isso significa que Alan é seu mestre. Ao ouvir isso, Gro e seus rapazes se perguntam se uma deusa como Charlotte está sendo manipulada, iludida e controlada por um homem perverso como Alan. No entanto, Charlotte esclarece como Alan é na verdade um bom homem, e eles ficam acordados a noite toda fazendo coisas travessas. Ao ouvir isso, Eruka e Miasha lançam um olhar de lado bombástico para Alan, o que leva Alan a esclarecer que eles apenas ficaram acordados a noite toda jogando Clash of Clans.
Depois de esclarecer o mal-entendido, Alan e Iruka vão tornar as ruas seguras para Charlotte. Uma vez que o trabalho está feito, Miacha informa Alan que Charlotte terminou suas compras e está vindo encontrá-los. Segundos depois, Charlotte chega com um morador que revela como todos estão gratos ao Senhor Demônio por tornar as ruas seguras. Enquanto Alan está perplexo por ser tratado como um cara legal, Charlotte revela que foi às compras para comprar presentes para Iruka e Miacha, pois elas sempre foram muito gentis com ela. Embora isso deixe as garotas felizes, Alan fica chateado e pergunta a Charlotte se ela também comprou um presente para ele. Charlotte então revela como procurou um presente, mas não conseguiu encontrar nada para ele. Ao ouvir isso, Alan fica frustrado e afirma que mesmo se ela engarrafasse um peido em um pote e desse para ele ficaria feliz. Charlotte fica triste e pede a Alan para deixá-la consertar sua túnica, e também revelar todas as coisas que ele gosta para que ela possa escolher um presente para ele mais tarde. Sem nada melhor para fazer, Alan decide levar Charlotte para Yunua, uma região vizinha, para uma viagem. No entanto, antes de fazer a viagem, Charlotte diz a Alan que adora a coisa travessa recente que ele pediu para ela fazer. Alan sorri e admite que é realmente travesso ler romances quando o país inteiro está se esforçando para conseguir necessidades básicas. Charlotte continua a falar entusiasmada sobre como descobriu tantos lugares maravilhosos através do livro, o que leva Alan a perguntar a ela qual lugar gostaria de visitar. Quando Charlotte, hesitante, pergunta o que acontecerá se ela revelar seu destino favorito, Alan casualmente revela que, claro, farão uma viagem para esse destino. Ao ouvir isso, Charlotte fica chateada e diz que se sente incrivelmente em dívida com ele. Em resposta, Alan diz a ela que, se está tão grata, então pode brincar de esconde-esconde com a cobra dele. Em resposta, Charlotte afirma que, se continuasse sendo tão travessa, estaria na lista de travessos do Papai Noel, o que ela não quer. Ouvindo isso, Alan admite que ele mesmo não quer que Charlotte perca sua pureza, pelo menos não tão cedo. No entanto, seu desejo de fazer Charlotte feliz o domina. E, eventualmente, Alan diz a ela que eles deveriam fazer uma viagem, pois podem se deliciar e relaxar nas fontes termais. Embora a ideia tente, Charlotte se recusa a revelar seu destino dos sonhos. Isso leva Alan a recorrer a métodos de bom moço, que envolvem colocar uma maldição de morte em si mesmo. No entanto, antes que ele possa fazer isso, Charlotte implora para que ele pare. De repente, a porta se abre, revelando Miacha. Ela cumprimenta Charlotte e Alan e revela que tem uma entrega especial para eles, uma viagem para o distrito de Yunua. Então, agora no presente, Charlotte se encanta com os belos campos de Yunua como uma criança órfã experimentando o amor parental pela primeira vez. Vendo-a feliz, Alan diz a Charlotte que ela pode baixar a guarda, pois ninguém a reconheceria como a nobre desgraçada aqui em Yunua. Tanto Charlotte quanto Alan então discutem como os habitantes de Yunua são gentis o suficiente para convidá-los. Claro, o que eles não sabem é que foram na verdade Iruka e Miacha que conseguiram os ingressos para eles, apenas para que Alan possa encher o forno de Charlotte com seu cachorro quente. Após chegarem ao resort, Alan e Charlotte são recebidos pela recepcionista excêntrica, que os confunde com um casal. Não querendo que alguém tão atraente como ela pense que ele é casado, Alan pergunta por que ela os confundiu com amantes. A recepcionista então revela que o pacote do resort é claramente para casais, o que deixa Alan muito irritado ao perceber que foi enganado por Miaka e ela nem sequer disse Bazinga. Agora sem opções, Alan decide manter a farsa de ser o homem de Charlotte. Mais tarde naquele dia, Alan e Charlotte decidem relaxar na fonte termal. Querendo conquistar Charlotte, Alan pede um sorvete e então lança um feitiço para garantir que ele não derrita. Vendo isso, os espectadores começam a pedir sorvetes e insistem que Alan lance um feitiço nos sorvetes deles também. E como Alan está de muito bom humor, ele concorda em ajudar todos, o que por sua vez impressiona Charlotte. Mais tarde naquela noite, Charlotte e Alan entram na suíte de lua de mel, e depois de muitos sustos, eles decidem dormir a noite toda, para a decepção de Miacha e Iruka. Naquela noite, Charlotte sonha em encontrar sua mãe que já faleceu. Alan, sendo o grande mago que é, entra sorrateiramente no sonho de Charlotte e assegura à mãe dela que cuidará de sua filha. Na manhã seguinte, Alan leva Charlotte para visitar sua família, ou seja, o zoológico. Enquanto ela está encantada ao ver todas as criaturas mágicas que você sabe que um zoológico tem a oferecer, Alan percebe que Charlotte não está totalmente animada, então ele insiste no assunto até que Charlotte revela que quer ir ao zoológico interativo. Alan fica animado ao ouvir isso, pois percebe que Charlotte provavelmente adoraria mandar beijos para seu rato toupeira pelado. De pura felicidade, Alan pergunta a Charlotte se ela gostaria de ter algo. Quando Charlotte hesita, Alan instantaneamente coloca uma maldição de morte em si mesmo, até que Charlotte cede e pede a Alan para colocar orelhas de gato combinando. Apesar de estar envergonhado com o pedido, Alan pega as orelhas de gato de Charlotte e as coloca para fazê-la feliz. Os dois então chegam ao zoológico interativo, onde Alan fica surpreso ao ver capivaras. Acontece que Alan não gosta de capivaras porque ele não tem bom gosto, e também porque neste mundo, capivaras são bestas mágicas que podem destruir montanhas se estiverem com fome.
Uma garota ouve Alan falando sobre capivaras e vem informá-lo de que ele não precisa se preocupar com elas, pois estão no fundo da floresta. Sentindo-se aliviado, Alan se vira para encontrar Charlotte, que está chorando muito por causa de todos os animais fofinhos. Percebendo o quanto ela ama a fofura, Alan decide se comunicar com os coelhos rosa. Ele diz aos 3 coelhos gulosos que comprará qualquer guloseima que eles quiserem se concordarem em brincar com Charlotte. Uma vez que o acordo é iniciado, Alan se sente orgulhoso e se imagina como o mágico de Oz, até ver Charlotte vivendo seu momento de princesa da Disney. Até os espectadores ficam surpresos ao ver todos os animais mágicos se aconchegando a Charlotte. Depois de um ótimo dia, Charlotte e Alan decidem descansar no banco, onde Charlotte começa a falar animadamente sobre o quanto ela adora acariciar animais. Alan olha para cima e encontra todos os animais torcendo amorosamente por Charlotte, mas como só ele conhece a língua deles, ele estremece de medo ao perceber que os aparentemente adoráveis animais o xingam por respirar o mesmo ar que Charlotte. Suspirando, Alan se levanta e informa Charlotte que existem muitos tipos de magia e habilidades especiais no mundo. Enquanto a magia pode ser adquirida através de lições, algumas pessoas também têm uma inclinação natural para ela. É por isso que apenas ele pode realizar magia de alto nível sem precisar dizer nenhum feitiço como um perdedor ressentido. Com isso, Alan revela a Charlotte que ela é uma domadora de criaturas mágicas. Apesar do nome óbvio, Charlotte, sendo uma completa idiota, não entende o que isso significa. Então Alan revela que um domador mágico pode se comunicar com criaturas mágicas e também usá-las a seu favor. Enquanto Charlotte fica sem palavras, já que nunca imaginou que uma inútil e feia como ela pudesse ser algo mais do que uma inútil e feia. Enquanto isso, Alan pensa em como Charlotte provavelmente pode domar uma criatura mágica de alto nível como o Fenrir. Talvez ela até tenha usado suas habilidades de domadora em Gru e seus capangas sem saber, mas isso é provavelmente inédito. De repente, a NPC de antes retorna e implora para que Alan e Charlotte a acompanhem. Depois de segui-la para dentro de um prédio, um homem idoso pergunta à NPC feminina se ela tem certeza de que encontrou os domadores certos para o trabalho. Antes que ela pudesse responder, o homem idoso olha para Alan e pergunta se ele é filho de Crawford S. Quando Alan confirma, o homem idoso e seus subordinados ficam bastante satisfeitos e imploram a Alan por ajuda. Ao investigar mais, o velho leva Alan e Charlotte a uma sala onde são recebidos por um Fenrir furioso em uma jaula. O bom velho então informa Alan como eles resgataram o Fenrir, que havia sido baleado por um caçador. Avaliando os danos, Alan lembra como os Fenrir são uma espécie em extinção, por isso caçá-los é ilegal. Mas, como são tão valiosos, os caçadores nunca param de caçá-los. O velho intervém novamente, revelando que eles precisam de domadores experientes porque não conseguem se comunicar com o Fenrir irritado e, portanto, não conseguem curá-lo. Quando Alan tenta se comunicar com o cachorro elegante, as coisas acabam dando errado. Mas antes que ele possa tentar novamente, o caos se instala no prédio com a notícia de que a mãe do Fenrir está se aproximando do edifício. Vendo o pânico na discoteca, Alan começa a pensar e percebe que a Fenrir fêmea pode facilmente destruir a cidade inteira. Com tanto em jogo, Alan decide parar a mãe Fenrir ele mesmo antes que ela destrua a cidade. Antes que Alan possa sair, Charlotte implora para que ele a deixe falar com o filhote de Fenrir. Apesar de estar preocupado com a segurança de Charlotte, Alan percebe o quanto ela evoluiu e concorda em deixá-la falar com o filhote de Fenrir. Com questões mais urgentes em mãos, Alan sai para deter a mamãe Fenrir e seu bando. No entanto, ao enfrentar seu oponente, Alan percebe o quão mortal um Fenrir emocional pode ser. De repente, uma capivara chamada Gosetsu chega ao local e diz a Alan para não machucar a Fenrir fêmea, senão o filhote de Fenrir se tornará um viciado em metanfetamina. Não querendo conselhos de uma versão barata de um porco, Alan pergunta rudemente a Gosetsu o que ele quer. Gosetsu explica que viu Charlotte pela primeira vez quando ela desmaiou na floresta e a achou tão linda que começou a persegui-la por toda parte. Ele também percebeu que, para servir Charlotte, teria que se livrar do feio senhor demônio que é um perdedor ambulante a ponto de não conseguir decidir uma cor de cabelo. Ouvindo isso, Alan pergunta arrogantemente a Gosetsu se ele está tão sem parceira que precisa procurar uma em outra espécie. As coisas rapidamente escalam e um confronto ocorre entre Gosetsu e Alan, até que Gosetsu usa seu poder para libertar a Fenrir e seus filhotes. Ele também diz a Alan que contou ao Fenrir que Alan roubou seu filhote. Justamente quando as coisas parecem realmente ruins para Alan, Charlotte chega com o filhote de Fenrir e outras criaturas mágicas. Ela informa a Alan que conseguiu se comunicar com o filhote de Fenrir e até pediu ajuda às outras criaturas. Uma vez que o mal-entendido entre os Fenris é resolvido, Gosetsu enfrenta Charlotte e a força a deixar Alan. No entanto, Charlotte rapidamente defende a virtude de Alan, o que deixa Gosetsu tão furioso que ele ataca Alan ferozmente, apenas para perder miseravelmente. A luta, no entanto, faz Gosetsu ver como Alan realmente se importa com Charlotte, o que o deixa aliviado. Com o dia salvo, Alan e Charlotte retornam ao resort e se preparam para partir quando os Fenris chegam para se despedir.
Antes de partir, Miyake e Eruka reaparecem com os caçadores que foram a causa de todo aquele problema. Alan, sentindo-se bastante feliz, decide punir os caçadores deixando que os Fenris façam o que quiserem com eles. No momento em que Alan e Charlotte se viram para partir, Charlotte diz ao Sr. Demônio que o filhote de Fenrir que ela salvou quer ficar com ela. Surpreso com isso, Alan pergunta à mamãe Fenrir se ela está pronta para se separar de seu filhote. A recepcionista Bat rapidamente interrompe a conversa e afirma que, como a mansão deles não está longe, o filhote de Fenrir pode se juntar facilmente à sua mãe e ao bando. Aliviado com isso, Alan diz a Charlotte que ela pode ficar com o cachorro Chique, pois é sempre bom ter mais família. Isso deixa Charlotte feliz, e ela pergunta a Alan se ele a considera como família. Alan rapidamente afirma que ela não deveria perguntar o óbvio, deixando Charlotte tão vermelha quanto o traseiro de um babuíno. No caminho de volta, Alan fica perplexo com a presença de Gosetsu, que afirma orgulhosamente estar ali para proteger Charlotte do pecaminoso Sr. Demônio. Após alguns dias desde o retorno da viagem decepcionante, Alan encontra Charlotte saindo com o Fenrir, Lu, como de costume. Quando Alan pede a Lu para cuidar de Charlotte, ele acaba recebendo um tratamento frio do cachorro. Assim que eles saem, Alan é cumprimentado por Gosetsu, que diz a Alan que sabe como ele deve se sentir agora que Charlotte está passando mais tempo com Lu do que com ele. Alan, incapaz de contrariar Gosetsu, entra em modo de introspecção e percebe que, embora esteja triste, também está feliz pelo fato de Charlotte ter o objetivo de se tornar uma domadora de criaturas mágicas. Alan então se lembra do momento em que Charlotte veio até ele com o pedido de se tornar uma domadora mágica. Naquele momento, ele se sentiu como um pai orgulhoso, cuja filha escolheu se tornar uma respeitável funcionária do Walmart em vez de uma online fancy hoe. E assim, de pura felicidade, ele concordou em ensinar a ela tudo o que há para saber sobre domadores de criaturas mágicas. Durante as aulas, Alan percebeu que Charlotte é, na verdade, uma garota perspicaz, o que é raro para mulheres. Durante uma das sessões de treinamento, Alan pede a Charlotte para incorporar suas lições na prática. Seguindo as ordens, Charlotte ordena que Lu execute uma série de truques de circo, o que o Fenrir faz facilmente. Isso deixa Alan bastante impressionado, e ele diz a Charlotte como é quase impossível se comunicar com Fenris, pois eles são como sua namorada quando está brava. Gosetsu, que estava observando a cena de longe, também dá sua opinião, dizendo a Charlotte que ela adquiriu a habilidade de comunicação com bestas. Ao ouvir isso, Charlotte pergunta a Gosetsu se comunicação com bestas é a mesma magia que automaticamente substitui a linguagem das criaturas mágicas pela linguagem humana. Quando Alan confirma, Charlotte implora para que ele a deixe tentar a conversação com bestas em Lu, e embora seja inédito um Fenrir usar a linguagem humana, Alan concede a permissão para Charlotte tentar. Para a surpresa de todos, Charlotte consegue fazer Lu falar como um ser humano, mas agora que Lu pode falar, fica bastante evidente que ele odeia Alan por estar perto de Charlotte. Mais tarde naquele dia, Alan faz uma área de banho especial para Lu. Charlotte, sentindo-se satisfeita, pede a Lu para agradecer a Alan, e embora Lu odeie a ideia de ser gentil com um ser humano fedorento como Alan, ele concorda em fazer sua mamãe feliz. Uma vez resolvido esse assunto, Alan diz a Lu para experimentar seu novo banho, mas antes que ele tenha a chance de fazer isso, Gosetsu pula no banho. Sentindo-se irritado, Alan diz a capivara que o banho é apenas para humanos e Fenris. Quando Gosetsu percebe o racismo contra ele, diz a Alan: as vidas das capivaras importam, mas para o desenvolvimento da trama, Gosetsu se transforma em uma armadilha, com a qual vocês, perdedores solitários e suados, só podem sonhar. Mais tarde, Charlotte se junta a Alan em um banco enquanto Gosetsu e Lu se divertem no banho. Os dois humanos começam a conversar quando Alan revela como o antigo dono de sua mansão, um elfo, desapareceu sem deixar rastro. Naturalmente, havia muitos rumores sobre o desaparecimento do elfo. Alguns diziam que ele comeu cogumelos e foi em uma viagem onde só Zeus pode alcançar, enquanto outros acreditavam que ele foi vítima da ira de um monstro. Nesse instante, Charlotte, apavorada, aponta para o banho. Alan então olha para cima e encontra Gosetsu coberto de cogumelos. Confuso, Alan afirma que sabe que quando a vida te dá limões, você faz limonada. Mas o que se deve fazer quando a vida te dá cogumelos? Nesse momento, uma garota de pele escura acusa Alan furiosamente de roubar seus cogumelos. Enquanto todos conversam, a garota se apresenta como Grimm. Alan, por outro lado, nota a câmara subterrânea e percebe que Grimm tem vivido em sua propriedade há bastante tempo. Grimm então pergunta diretamente a Alan o que ele está fazendo ali, o que o confunde, e ele diz a Grimm que ela é a intrusa, já que ele mora na mansão. Ao ouvir isso, Grimm fica chateada e afirma que a mansão pertence a ela. Fica então claro para todos presentes na sala que Grimm é a elfa que desapareceu há 30 anos. Após conversarem mais, Gosetsu percebe que Grimm vem de uma linha prestigiosa de elfos conhecidos como os Elfos Negros, que podem sobreviver 100 anos sem comer ou beber. No entanto, Alan não dá a mínima para quem Grimm é e tenta convencê-la a vender a mansão para ele. Observando seu desespero, Grimm sorri e diz a Alan que prefere viver no porão, mas quer a ajuda dele com algo.
Alan diz a Grimm que preferiria resolver o problema com dinheiro, mas Charlotte consegue convencê-lo do contrário. Encurralado, Alan pergunta a Grimm o que ela quer e a elfa revela que na verdade é uma autora, mas como teve um bloqueio criativo, estava se escondendo de seu editor assustador por 30 anos. Agora, ao vê-lo com Charlotte, ela quer que eles ajam de forma amorosa para que ela possa ganhar inspiração e escrever uma história. Não querendo perder seu quarto principal, Alan relutantemente concorda e realiza uma cena romântica com Charlotte, mas Grimm acaba ficando irritada com ele, pois Alan usa magia para tocar Charlotte, em vez de tocá-la diretamente. Em seu estado de fúria, Grimm entrega a Alan e Charlotte um roteiro que eles podem usar para flertar, mas Alan fica frustrado e diz a Grimm para pegar o roteiro ruim do Wattpad dela e cair fora. Ele também afirma que sabe que Charlotte se sente desconfortável em flertar com ele, já que ele não é alguém de quem ela gosta. Mas, para sua surpresa, Charlotte diz nervosamente a Alan que na verdade não se importa em flertar com ele. Agora animado, Alan concorda em fazer as cenas cafonas com Charlotte com a condição de que ele não faria nada indecente com ela, pelo menos não nas telas. Grimm concorda alegremente com os termos e dá a Alan um novo roteiro, onde ele e Charlotte são recém-casados. Quando começam a interpretar os papéis, Alan tem uma hemorragia nasal ao ver Charlotte vestida como uma esposa tradicional. Grimm rapidamente fica com raiva e pergunta a Alan por que ele está se comportando como os perdedores patéticos que estão assistindo a este vídeo. Em retaliação, Alan confronta Grimm, perguntando por que ela está fazendo Charlotte dizer tantas falas sugestivas. Grimm tenta dizer a Alan que isso é apenas uma paquera casual, mas o Sr. Demônio não aceita, então, eventualmente, Grimm concorda em diminuir um pouco o tom. No entanto, quando chega a hora de praticar para a segunda cena, Grimm se depara com outra cena decepcionante de Alan, que começa a se agitar quando Charlotte o chama por um apelido. Alan grita com Grimm por lhe dar um susto de propósito, mas a elfa casualmente diz que é comum para recém-casados se chamarem por apelidos. Aceitando seu destino, Alan concorda em continuar desempenhando esse papel miserável, sabendo muito bem que Grimm está brincando com ele. A elfa anuncia que terminou com o conceito de recém-casados e agora quer fazer uma cena de casal jovem. Desta vez, Alan é um estudante do ensino médio cujo melhor amigo de infância, Charlotte, é sequestrado por bandidos interpretados por Gosetsu e Lu. Assim que a cena começa, Alan vê Charlotte amarrada e acaba perdendo o seu. Em seu estado de raiva, ele soca Gosetsu e Lu, nocauteando-os. Alan então se volta para Charlotte, reencenando a cena do roteiro de Grimm. Mas em algum momento durante a atuação, Alan percebe como Charlotte realmente faz seu coração bater forte. Quando a cena termina, Alan se torna certo de seus sentimentos, mas decide mantê-los para si mesmo, pois acredita que Charlotte se sentiria pressionada a retribuir seus afetos. Para a próxima cena, Grimm anuncia que Charlotte interpretará o papel de uma princesa maltratada. Alan seria seu príncipe e Gosetsu será a madrasta malvada que faz Charlotte trabalhar até os ossos. Com tudo em movimento, Charlotte fica bastante triste e pensa como essa cena é próxima da sua realidade, já que essa era sua vida antes de conhecer Alan. À medida que a cena continua, Lu aparece como a fada madrinha de Charlotte e transforma seus trapos em um lindo vestido, que ela usa para conquistar o príncipe Alan. Enquanto encena a cena, Charlotte também sente seu coração acelerar. A cena então muda para o príncipe Alan indo à casa de Charlotte para encontrá-la. Sua madrasta malvada, Gosetsu, tenta impedir o príncipe Alan, mas como seu amor é tão skibidi toilet que ele consegue encontrar sua amada Charlotte mesmo quando ela está vestida em trapos. Charlotte, percebendo que sente algo por Alan, pergunta o que ele pensa dela. A princípio, Alan fica surpreso com a pergunta repentina, mas então tenta responder sinceramente quando de repente um homem irrompe pelas paredes e amarra Grimm. Ele se apresenta como o editor de Grimm e pede desculpas por qualquer inconveniente. Com isso, ele leva Grimm com ele, sem saber como destruiu a confissão do ano. Antes de Charlotte ficar sob os cuidados de Alan, ela foi acolhida pelos Evans após a morte de sua mãe. Como era a filha ilegítima do Duque, Charlotte não era mais do que uma serva na mansão, e foi submetida a maus tratos não apenas por sua família, mas também pelos criados. Em toda a sua miséria, a única fonte de conforto que Charlotte tinha era sua meia-irmã, Natalia, que amava muito sua irmã mais velha. No presente, Alan e seu grupo estão navegando em direção à Academia Mágica Athena, que consiste em uma ilha inteira. Ao chegar à Terra, Haruka informa a Charlotte que a maioria das pessoas que vivem na ilha está basicamente associada à Academia. Mas simplesmente explorar a ilha não é a razão pela qual todo o grupo está aqui. Acontece que Natalia foi vista na ilha sozinha. Quando Alan pede a Haruka para revelar toda a história, ele e ela diz a Alan que fará isso quando chegarem em casa. Enquanto Charlotte começa a surtar ao ver os Crawfords, Haruka diz a ela que é Alan quem deveria estar preocupado. Acontece que Alan largou a escola há 3 anos sem contar a ninguém, e isso causou uma grande briga entre ele e o pai deles. Alan, que esteve quieto por tanto tempo, diz a Haruka que esperava ser o próximo Zuckerberg e Izuki, os memes de conversa das pessoas no Facebook. Ao ouvir isso, Haruka revela a Alan que todos ainda falam sobre a briga que ele teve com o pai deles.
Enquanto continuam andando pela ilha, Charlotte expressa sua tristeza por nunca ter uma família com quem possa brigar. Alan ouve isso e diz a Charlotte que é hora de tomar seus remédios, porque esse tipo de coisa leva as pessoas a serem internadas em hospitais psiquiátricos. No entanto, Charlotte continua murmurando como está ansiosa pelo futuro de Natália, já que sua irmã mais velha é uma pessoa procurada no reino de Naros. Alan então assegura a Charlotte que, como as alegações são todas falsas, ele vai ajudá-la. Mas antes que ele possa encantá-la, Lou e Gosetsu rapidamente pulam em Alan para dizer a Charlotte que estão lá por ela. Nesse momento, uma briga começa no mercado. Um mago de cabelos brancos rapidamente cuida dos dois capangas que estavam causando confusão. Eruka sorri ao ver o homem e o chama. O mago chega, cumprimentando Alan e Charlotte. Ele então se apresenta como Harvey Crawford, e acontece que ele também é o pai de Eruka e Alan. Ao ouvir isso, Charlotte fica extremamente chocada, pois Harvey parece estar carregando uma arma de destruição em massa nas calças. Quando todos chegam à residência dos Crawford, Eruka apresenta Charlotte e Alan como namorados. Harvey fica satisfeito com a notícia e pergunta a Charlotte se ela está feliz com Alan. Charlotte, sendo uma vaca burra, diz a Harvey como está feliz com Alan, já que ele a ensina a fazer coisas travessas. Um olhar brincalhão toma conta do rosto de Harvey, enquanto ele diz a Alan que tem um feitiço chamado Fetus Délitus, para tornar as coisas travessas extra seguras. Isso faz com que tanto Alan quanto Charlotte fiquem muito envergonhados. Alan rapidamente diz a Harvey que eles estão esperando até o casamento, o que faz o homem mais velho dizer a Alan que ele deveria voltar para casa. Alan, no entanto, recusa firmemente e diz a Harvey que está confortável vivendo em sua mansão. Eruka então diz a Gosetsu e Lou como Harvey quer que Alan assuma o cargo de diretor, mas Alan continua rejeitando a oferta. Surpreso, Gosetsu lembra Alan de como ser o diretor da Academia Mágica Athena o tornará um homem digno, mas Alan insiste que um título geralmente vem com muita carga, e suas costas já doem de carregar o peso do Burj Khalifa nas calças. De repente, uma garota de tamanho divertido entra, e Charlotte se pergunta se ela é a mãe de Alan. Mas acontece que o nome completo de Harvey é Harvey DiCaprio, e ele gosta de suas waifus quase legais. Ela então conta a Charlotte que a razão pela qual Harvey quer passar a posição de diretor é porque ele quer dar a ele e Eruka mais irmãos. Enquanto Harvey e Alan discutem, Charlotte diz a Eruka e a mãe de Harvey, Lizzie, como a casa dela é tão animada. Lizzie sorri com o elogio e diz a Charlotte que, já que ela está namorando seu filho, ela é como uma filha para ela também. O assunto então muda, e Alan pergunta a Harvey sobre Natália. Harvey então revela que, desde que a família Evans foi desonrada, Natália foi enviada para estudar na escola deles com uma identidade falsa. No entanto, conhecendo seu pai, Alan pergunta a Harvey que outras novidades ele tem sobre Natália. Em vez de explicar verbalmente, Harvey revela um item mágico conhecido como o Espelho da Nostalgia, que pode mostrar outro local. Usando o espelho, Harvey mostra a Charlotte e Alan como Natália se tornou uma total delinquente e agora manda nos outros delinquentes. Quando Charlotte começa a surtar, Harvey a tranquiliza dizendo que Natália não é totalmente má. Através do espelho, é revelado que, embora Natália mande nos outros delinquentes, ela também cuida de seus subordinados. Como Alan costumava ser um garoto bem rebelde, ele concorda em trazer Natália de volta ao caminho correto. Naquela noite, Lizzie mostra o quarto para Alan e Charlotte. Ao ver a cama de casal, Alan e Charlotte ficam vermelhos como duas crianças febris da Europa medieval. Charlotte, no entanto, engole seu constrangimento e diz a Alan para simplesmente compartilhar a cama com ela para que possam se concentrar na missão de amanhã. Naquela noite, enquanto Charlotte e Alan compartilham a cama, Alan pede desculpas a Charlotte, dizendo que ela pode sentir algo cutucando suas costas durante a noite. Ao ouvir isso, Charlotte apenas sorri para o Sr. Demônio, o que faz ele perceber que talvez precise do feitiço Ras da Lafita, afinal. No entanto, não querendo ficar exausto para a missão, Alan tenta usar um feitiço que o fará adormecer. Mas no momento em que ele lança o feitiço, Alan descobre que sua magia parece não estar funcionando. Curioso para saber por que isso está acontecendo, Alan examina a cama e percebe que alguém colocou um feitiço especial na cama para impedir que ele durma. E claro, essa pessoa não é outra senão Eruka, que está do lado de fora do quarto do irmão com Gosetsu, esperando ouvir sons de aplausos. Enquanto isso, no quarto, tanto Charlotte quanto Alan não conseguem dormir. Por pura estranheza, Charlotte começa uma conversa dizendo a Alan como ela tem inveja do amor entre Lizzie e Harvey. Pelo contrário, Alan afirma que tanto amor não pode ser bom, já que sua família agora o obriga a assumir uma responsabilidade para a qual ele não está preparado. Charlotte, no entanto, insiste em como Lizzie e Harvey são o casal ideal. Isso leva Alan a se imaginar dizendo coisas piegas a Charlotte. Quando Alan pergunta a Charlotte se ele deveria ser mais como Harvey, Charlotte fica tímida, o que faz Alan retratar o que disse. Em vez de deixar o momento passar, Charlotte decide aproveitar a noite perguntando a Alan o que ele queria lhe dizer durante a peça que Grimm os forçou a atuar. Alan pausa por um minuto e se pergunta se deve confessar ou permanecer preso na zona de amizade.
Naquele momento, Alan percebe o quanto deseja acordar e ver Charlotte preparando um café da manhã saboroso para ele. E então, eles iriam às compras porque ele sabe como cuidar de sua dama. Da mesma forma, o coração de Charlotte começa a vacilar enquanto ela sonha em aprender novas travessuras com Alan, e depois encerrar o dia dizendo boa noite um ao outro até que amanhã chegue e eles possam fazer todas essas coisas novamente. Ainda que seus corações queiram um ao outro, suas mentes os obrigam a considerar outros fatores. Alan pensa em como Charlotte acabou de começar a trilhar seu próprio caminho e que ele não deveria sobrecarregá-la com seus sentimentos. Da mesma forma, Charlotte chega à conclusão de que não pode seguir seu coração, pois é uma criminosa procurada e só causaria problemas na vida de Alan. No final, Charlotte diz a Alan para dormir, pois terão um dia agitado amanhã. Fora dos aposentos de Alan e Charlotte, Eruka ferve de raiva ao não conseguir gravar Charlotte fazendo barulhos felizes. Quando está prestes a bater em Alan, Lizzie joga um garfo nela e diz que ela sempre pode ter mais filhos. Amanhã chega, e Alan está exausto por causa da falta de sono. No entanto, como ele tem uma missão em mãos, ele rapidamente dá a Charlotte uma transformação, mas desta vez adiciona alguns óculos. Charlotte rapidamente vai inspecionar seu novo visual enquanto o coração de Alan bate forte ao ver Charlotte vestida como uma vilã de Harvard. Charlotte pode ter a aparência de uma loira burra, mas tanto Gozetsu quanto Liu rapidamente percebem que Alan tem uma preferência por óculos. Depois de negar veementemente tais acusações, Alan e Charlotte chegam à Academia Mágica Athena, onde rapidamente localizam Natália. Alan chama seu nome, o que alerta Natália, que rapidamente assume sua posição para lutar. Alan observa isso e percebe que em apenas 3 meses, Natália se transformou no Karate Kid. Com um olhar irritado, Natália pergunta a Alan quem ele é, e o Sr. Demônio revela que ele é Alan Crawfords. Ao ouvir o sobrenome, Natália deduz que Alan é parente do diretor. Por outro lado, os subordinados de Natália revelam a ela histórias sobre o nefasto Alan Crawfords, que também é apelidado de Grande Senhor Demônio da Academia Mágica por seu comportamento travesso. Impassível, Natália pergunta a Alan o que o Sr. Demônio e seu assistente querem com ela. Alan revela que veio ser seu instrutor particular, mas Natália rejeita rudemente a oferta e sai da cena. Dano emocional! Agora sozinho, Alan se vira para olhar Charlotte e a encontra tremendo de emoções avassaladoras. Ela diz a Alan como realmente, sem brincadeira, falou com Natália. Em resposta, Alan avisa que ela terá que fazer muito mais do que falar, pois em breve será uma irmã mais velha para Natália. No dia seguinte, Alan e Charlotte se juntam a Natália em uma de suas aulas. Na aula, Natália prova que ninguém estragou sua genética ao superar o professor. Por outro lado, sua irmã mais velha, Charlotte, que claramente herdou todos os genes de estupidez, diz a Alan que não faz ideia do que está acontecendo, mas está feliz por estar ali mesmo assim. Alan aproveita a oportunidade e diz a Natália que, já que ela é tão inteligente, deveria ajudar seu assistente burro, Churo. Charlotte, interpretando Churo, acrescenta alegremente que ficaria eternamente grata pela orientação dela, o que faz Natália ceder à pressão. Após a aula, Charlotte é recebida por Gozetsu e Lu, o que surpreende a todos, inclusive Natália, já que ter uma capivara e um fêmur como animais de estimação é incomum. Mais tarde, durante o almoço, Churo se desculpa para pegar mais salada, deixando Natália sozinha com Alan. Do nada, Natália pergunta a Alan se ele foi enviado por sua família, os Evans. Alan assegura que não, e então pergunta por que ela nutre ódio por sua família. Natália rapidamente revela que sua família é cheia de pessoas snobs que não se importam com ninguém além delas mesmas. Compreendendo a situação, Alan percebe que Natália está aprendendo magia para se tornar independente de sua família. Alan tenta obter mais informações de Natália perguntando sobre Charlotte, mas isso a desanima, fazendo-a sair. No entanto, ao sair, Natália é confrontada por outro estudante, Chris, e seus capangas, que avisam Natália de que ela, em breve, enfrentará uma derrota esmagadora por suas mãos. Natália ignora Chris até que um de seus capangas assedia a pobre e frágil Churo. Isso deixa Natália tão chateada que ela começa uma briga na cafeteria. Alan rapidamente intervém e forma uma barreira de subespaço onde está prestes a dar uma lição nos moleques quando Churo diz, irritado, a Alan e Natália que brigar é mais do que travessura. Depois de destruir a barreira, Churo faz com que Alan e Natália peçam desculpas por serem crianças más. Uma vez resolvido isso, Alan diz a Natália em particular que percebeu como ela estava lutando contra aqueles que eram injustos com os outros. Quando Natália não nega a informação, Alan afirma que ela deve governar a academia. No dia seguinte, Eruka entra pelas portas e encontra Alan, Charlotte e Natália. Ela rapidamente estende uma calorosa saudação a Natália e então se apresenta como a irmã de Alan. Natália então revela animadamente a Eruka que o irmão dela está ensinando-a a conquistar a academia. Enquanto a mente de Eruka se abre em choque, Alan diz a Natália que se ela conseguir conquistar a academia, todos os seus problemas desaparecerão como os pais dos nossos espectadores. Ignorando sua irmã, Alan propõe realizar um desafio entre ela e Chris que determinará quem governará a academia.
Quando Natália expressa seu interesse, Alan diz a ela que tem um truque secreto na manga que pode mostrar a ela. Em resposta, Natália diz a Alan que quer aprender o truque secreto que garantirá sua vitória. Alan, satisfeito com a perspicácia de Natália, diz a ela que tem certeza de que ela pode aprender qualquer lição que precise ser ensinada. Eruka finalmente quebra o silêncio e diz a Alan que ele foi chamado pelo pai deles para colocar Natália no caminho certo. Da mesma forma, Charlotte começa a se agitar, sabendo que sua irmã não é mais a garota que reflete a boa luz do Senhor. Naquela noite, Natália derrota rapidamente Chris, o que irrita tanto o garoto que ele começa a falar besteiras antes de sair. Os olhos de Natália então pousam na entrada de uma masmorra, e ela pergunta ao grupo por que está selada. Eruka então revela que o chefe da masmorra está ovulando, por isso, a masmorra está selada. Nesse momento, os subordinados de Natália chegam e revelam a ela como cuidaram de todos os bandidos. Um pouco satisfeita, Natália os elogia até que Gozetsu e Lu chegam. Natália rapidamente agradece a Gozetsu por endireitar seus lacaios e até chama o capivara de professor. Assim que todos se retiram, Alan pergunta a Natália por que ela não o chama de professor. Em resposta, Natália diz a Alan para não se precipitar. O grupo então se dirige ao refeitório onde Churo diz a Natália que conseguiu seus vegetais para o jantar. O rosto de Natália fica tão verde quanto os vegetais, e ela diz a Churo que não pode comer os vegetais, pois não quer ser chamada de assassina de árvores. Ao ouvir isso, Churo fica triste, o que leva Natália a devorar rapidamente todos os vegetais. Satisfeita com isso, Churo oferece uma segunda porção. Ao mesmo tempo, Eruka e Alan fofocam sobre como Charlotte e Natália estão se comportando como irmãs sem perceber. Eruka então pergunta a Alan se ele já falou sobre Charlotte com Natália. Mas Alan revela como esse assunto é uma mina terrestre por enquanto. Enquanto isso, Natália, querendo se aproximar de Charo, pergunta se ela pode ensiná-la novos feitiços mágicos. Encantada com isso, Charo concorda rapidamente. Mais tarde naquele dia, Natália sucumbe ao cansaço e adormece, então Alan e Charlotte decidem levá-la para o dormitório. Ao entrar, Alan e Charlotte descobrem uma bolsa magicamente selada por Natália. Apesar de sua curiosidade, Alan chega à conclusão de que o que quer que esteja naquela bolsa é muito importante para Natália. Não querendo se separar da irmã ainda, Charlotte fica para ver Natália dormir. Ela então conta a Alan como, quando morava com os Evans, lia livros para Natália. No entanto, agora parece que Natália odeia a família, pois nunca quer falar sobre eles. Isso leva Charlotte a acreditar que Natália a odeia profundamente. Gozetsu e Lu, que também estavam presentes na sala, asseguraram a Charlotte que Natália a ama, já que ela é muito adorável. Alan até acrescenta que ainda é muito cedo para ela chegar a essa conclusão. No dia seguinte, Charlotte acorda cedo para aprender novos truques de mágica com Natália. Após o treino, Natália diz a Charo que quer lhe mostrar algo e a leva para seu dormitório. No entanto, ao chegar, Natália fica frustrada ao não conseguir encontrar sua bolsa. Enquanto procura em seu quarto, Natália encontra uma carta de Chris dizendo para ela ir ao local mencionado na carta ou dar adeus à sua bolsa. Cheia de raiva, Natália sai correndo após dizer a Charo para manter essa situação em segredo do Senhor Demônio. Enquanto isso, Alan tenta encontrar Charo e Natália, já que elas estão desaparecidas há muito tempo. De repente, um dos capangas de Chris corre para informar Alan que Chris propôs um desafio a Natália na masmorra. E sabendo que o chefe da masmorra é uma ovulação, Alan fica bastante preocupado. Enquanto isso, Chris joga a bolsa de Natália na masmorra e diz a ela que o primeiro a pegar a bolsa será o verdadeiro chefe da academia. Por outro lado, o subordinado de Chris revela a Alan que antes de Natália se transferir, Chris era conhecido como o gênio, mas desde que Natália chegou, seu recorde foi quebrado por ela, o que o deixou desesperado e inseguro. Dentro da masmorra, Natália consegue vencer Chris e recuperar sua bolsa, mas seus problemas estão longe de acabar, pois o chefe da masmorra aparece. Ao ver a enorme quimera, tanto Natália quanto Chris começam a surtar. Justo quando a quimera está prestes a esmagar Natália como se ela fosse uma modelo da Olafins e ele um jogador casado da NBA, Charo chega e salva o dia. No entanto, em vez de agradecer, Natália fica zangada e pergunta a Charo por que ela arriscaria sua vida por uma estranha. Charlotte hesita em revelar a verdade e, em vez disso, diz a Natália que, mesmo sendo tão forte, ela ainda é uma criança que precisa de proteção. Ao ouvir isso, Natália diz a Charo como ela tem uma irmã mais velha. Sabendo para onde a história está indo, Charo diz a Natália que sabe como a irmã dela cometeu um grande crime, mas antes que ela possa terminar a frase, Natália fica com raiva e diz a Charo que sua irmã nunca poderia cometer tal crime e foi incriminada pelo príncipe miserável. No entanto, em vez de ajudar sua irmã, os Evans decidiram cortá-la. Naquele momento, Charlotte percebe como Natália não parece ressentir-se dela, mas como é uma vaca burra, faz a pergunta óbvia mesmo assim. Natália fica irritada novamente e afirma que nunca pode odiar sua irmã, mas odeia sua família e a si mesma por não conseguir salvar sua querida irmã.
A essa altura, os olhos de Natália começam a lacrimejar enquanto ela fala mais sobre Charlotte. Depois de enxugar as lágrimas, Natália conta a Charo como ela quer ser uma maga poderosa para poder machucar quem capturou sua irmã. Confusa, Charo pergunta a Natália por que ela acha que Charlotte está em cativeiro. E assim, Natália revela que a bolsa que ela guarda com tanto carinho na verdade pertence a Charlotte. Então, quando ela tentou rastrear Charlotte usando a bolsa, suas tentativas foram inúteis, pois alguém havia colocado um feitiço que impediria qualquer um de encontrar Charlotte. Antes que Charlotte possa revelar a verdade para Natália, Chris começa a chorar ao ouvir uma história tão triste. De repente, o chão começa a tremer e o grupo se pergunta de quem é a mãe que acabou de entrar. Isso até que um salamandra aparece. Acontece que... descobriu que a quimera era apenas um aquecimento. O verdadeiro chefe da masmorra é este gorducho, conhecido como Salamandra. Quando a Salamandra ataca Crollo, o feitiço de transformação que ela tinha desaparece, e Natália fica cara a cara com uma Charlotte inconsciente. Nesse momento, Alan intervém, liberando apenas um pouco de sua mana, impressionando e assustando todos. A Salamandra rapidamente se transforma de um assustador chefe de masmorra em um fofo gato laranja. Liz então entra e revela que foi Alan quem criou a Salamandra. Uma vez que a situação é resolvida, Natália e Charlotte têm uma reunião emocionada, onde Natália revela como ansiava ouvir uma história de sua irmã. Charlotte também pede desculpas por mentir para Natália e manter um disfarce. Quando as lágrimas param, Lu e Gossetsu informam Natália que Alan é o namorado de Charlotte. Isso a enfurece tanto que ela começa a atacar o Senhor Demônio. As coisas voltam ao normal e Alan e Charlotte retornam à mansão. Justamente quando estão desfrutando da paz e tranquilidade, Mayatha chega com um pacote. Ao abri-lo, um portal de invocação se abre, revelando Natália. Eruka também chega e afirma que eles queriam surpreender Charlotte. De repente, Grims aparece, e todos, exceto Alan e Charlotte, ficam chocados ao ver um autor tão renomado na mesma sala que eles. Grimm então revela que sua editora Yor está fazendo-a escrever uma sequência do livro baseado em Alan e Charlotte, então ela quer se esconder na mansão por um tempo. A princípio, Alan recusa até que Eruka o convence a ceder, já que todos já estão presentes na mansão. Naquela noite, Alan realiza um banquete que todos aproveitam. No entanto, mais tarde naquela noite, quando todos estão dormindo profundamente, Charlotte e Alan se entregam a mais uma travessura, que é observar as estrelas. Enquanto estão sentados juntos, suas mãos se tocam, e quando Alan tenta se desculpar, Charlotte revela que nunca se importou com o toque dele. Justo quando estão prestes a se beijar, Alan troveja e diz a todos para saírem. Todo o grupo então entra em caos. Enquanto alguns estão bravos com Alan por corromper Charlotte, outros estão animados para ver o amor deles florescer. No entanto, sem que ninguém saiba, no reino mais próximo, o príncipe maligno recebe informações sobre Charlotte e ordena que seus guardas a capturem. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!